típica mulher que diz não gostar de cara pobre sem carro, mas vai pra balada de ônibus e chega antes da meia-noite para entrar de graça. KKKKKKKKK. É com esse humor no estilo A Praça é Nossa que começa a Rádio Panorama CRVG, com a apresentação do galáctico mais simpático de todas as rádios online, o Bruno Souza. Todas as informações sobre o Vasco da Gama você só encontra aqui, portanto, saia desse WhatsApp e venha nos ouvir. DJ, agita aí, solta a vinheta aí, cupade. É o trem bala da colina, trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, então, é o trem bala da colina, então. É o trem bala da colina, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima, é o trem bala da colina. São Januário é o território, a colina é nossa casa. O Vascão tá envolvente, esse é o bonde do trem bala. O elenco tá formado, só jogador astro. O Ramon, o Bernard e o Felipe Basto. Meu parceiro Dedé e o meu mano é De Luiz. O Felipe Maestro pra deixar geral feliz. O Elton, o Jefferson, vamos na marcação. Fagner na lateral, esse time é a seleção. Levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina. Vai pra cima, é o trem bala da colina. Vai pra cima, é o trem bala da colina. Vai pra cima, é o trem bala da colina. Pula aí, deixa o caldeirão ferver. Pula aí, deixa o caldeirão ferver. E eu estou de volta! Muito boa noite, ouvintes vascaínos! Está começando mais um programa da Rádio Panorama CRVG para o seu deleite! E para quem está ouvindo a rádio pela primeira vez, eu sou Bruno Souza, apresentador desse programa, e quero levar para vocês todas as informações sobre o Vasco da Gama, mas de um jeito bem descontraído e dinâmico. E para espantar toda a preguiça da segunda-feira de lado, vamos dar aquela agitada com músicas bacanas, né? Nesse estilo aqui, ó. E o meu mano é De Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz. O Elton, o Jefferson, vamos na marcação. Fagner na lateral, esse time é a seleção. Levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina. Vai pra cima, é o trem bala da colina. Vai pra cima. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. Nesse clima aqui, vamos dar o seguimento ao nosso programa de hoje. Bom, o Vasco empatou em 1-1 com o Botafogo ontem, no Maracanã, e segue na quarta posição na tabela com 30 pontos, 2 a menos do que o nosso rival Flamengo, que obviamente está com 32 pontos. Então, vamos às chamadas das principais notícias de hoje. Vamos lá!
Salles comenta empate diante do Botafogo. Doriva analisa o empate do Vasco no Clássico. O técnico do Botafogo critica o Guinha Azul. Ih, rapaz, o que o René Simões falou do Guinha Azul, hein? Coisa boa que ele não falou, né? Mas daqui a pouquinho vamos saber sobre essa notícia. Irritado, Rodrigo desabafa sobre o gol do Botafogo. Gilberto desabafa e comemora a fase de artilheiro no Vasco. Guinha Azul está fora da partida contra o Friburguense. Ih, de novo Guinha Azul. Suspenso de novo, cara. Também logo mais vamos estar falando sobre essa notícia sobre o Guinha Azul. Bernardo treina em São Januário normalmente. Emmanuel Biancucci se irrita com perguntas sobre o Messi. Ih, rapaz, o que perguntaram com relação ao Messi para o Emmanuel Biancucci? Estou até botando uma ênfase, né, no Biancucci. Também daqui a pouquinho vamos estar falando sobre essa notícia aí do Emmanuel Biancucci. Doriva dá indícios da equipe que fará a estreia na Copa do Brasil. Foram as principais notícias do programa de hoje e na sequência iremos ter a participação dos ouvintes da Rádio Panorama CRVG e veremos se eles enviaram o áudio ou fizeram alguma pergunta pra mim, mas é só daqui a pouquinho, hein, galera? Não saiam daí, hein? Quadro sobre curiosidades sobre o Vasco da Gama. Então, apresento a vocês o quadro Você Sabia? Então, solta a vinheta aí! Começa agora o quadro Você Sabia? É isso aí, muito bem. Bom, o tema de hoje em nosso quadro é escalação do time de 1929. O primeiro grande esquadrão que o Vasco formou foi, sem dúvida, aquele que conquistou brilhantemente o Campeonato Carioca de 1929. Uma melhor de 3 contra o América, né, que entrou para a história. A escalação do time caiu na boca do povo, que tinha o Jaguaré, Brilhante e Itália, Tinoco, Fausto e Mola.
Como é que o cara tinha um sobrenome de Mola, né, cara? É meio que estranho nessa época, os caras têm uns apelidos meio que estranhos, meio que tosco, né? Tinha também o Pascoal 84, olha o apelido desse cara aqui, ó, 84. Rucinho, Mário Matos e Santana. A este respeito, em uma história, não é história, é história com E e S, né? Deliciosa, que foi enviada pelo senhor Maurício Vanderlei, abre aspas. Nesta época eu tinha 9 anos e já torcia para o Vasco. O time era este mesmo, e é sobre isso que gostaria de levar o seu conhecimento. Talvez você não saiba. Nós, meninos dessa época, discutindo com outros colegas sobre futebol, times, torcidas, etc., fazíamos o seguinte comentário: quem fazia qualquer um calar a boca, e que outros meninos não podiam comentar coisa alguma depois de ouvir. Jaguaré foi na Itália comprar brilhante. Que doideira, cara. Assistiu, continuou com a ópera Fausto, sentado numa cadeira de mola. Na volta, Pascoal encontrou 84 russinhos, junto com Mário Matos na igreja de Santana. Galera, deixa eu repetir pra vocês que é o seguinte, cara. Eles, na época, eles fizeram uma sátira, né, com o nome desses jogadores que atuaram em 1929, né? Teve um torcedor dessa época, que quando tinha 9 anos, eles fizeram, né, uma sátira com o nome desses jogadores, como por exemplo, como eu tinha falado pra vocês, né, vou até repetir, né? A escalação daquela época tinha Jaguaré, Brilhante, Itália, Tinoco, Fausto, Mola, Pascoal, 84, Rucinho, Mário Matos e Santana. Aí eles tiveram uma ideia de ficar se auto-zoando os jogadores, né? Fazendo uma espécie de trollagem, né? E fizeram dessa seguinte forma, galera. Olha que interessante. Jaguaré foi na Itália comprar Brilhante. Assistiu e continuou com a ópera Fausto, sentado numa cadeira de mola. Na volta, Pascoal encontrou 84 russinhos, junto com Mário Matos na igreja de Santana. Essa foi uma curiosidade aí, né? Sobre a escalação do time de 1929 do Vasco da Gama. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre o quadro Você Sabia, agora vamos com relação ao jogo entre Vasco e Botafogo, né? Que vamos agora ao ponto de vista técnico entre Vasco e Botafogo. Bom, o Vasco iniciou bem a partida, abafando o adversário, porém sem assustar com finalizações. Mas por outro lado, o Botafogo jogou mais acuado e conseguiu finalizar e até assustar o goleiro Jordi. Que diga-se de passagem, né? O Botafogo conseguiu finalizar muito mais do que o Vasco. Inclusive até uma bola no travessão teve contra o nosso Patrimônio. Mas numa bobeira da zaga botafoguense, o Márcio deu um passe em profundidade para o Gilberto, que o oportunista recebeu e bateu no canto direito do gol do Renan, e fez aí 1-0 Vasco. E o time se manteve mais tranquilo até o final, ao fim da partida. Mas no segundo tempo, o Botafogo fez uma alteração no intervalo e procurou ser mais agudo e foi mais ao ataque. Com isso, surgiu um escanteio e nessa jogada aérea o zagueiro Roger Carvalho, de cabeça, empatou, né? Mas diga-se de passagem, né? O Jordi, né, tentou fazer essa defesa, mas que foi atrapalhado pelo atacante Bill do Botafogo, né? Ou seja, não deu pro cara dar uma esticada na mão legal e infelizmente acabou tomando aquele gol ali. Mas depois do gol, o Vasco acordou e tentou reverter o placar, mas em vão. E as jogadas não estavam fluindo e com isso o tempo foi passando até que o juiz encerrou a partida. E vamos agora então, né, já que estamos falando de Vasco e Botafogo, vamos falar então de quem foram os pica das galáxias e o pereba do jogo, né? Vamos conhecer então primeiro o pica das galáxias, né?
E o pica foi o Gilberto, né, galera? Obviamente foi o Gilberto, né? Que continua mantendo uma ótima média de gols no Campeonato Carioca. E ontem fez mais um, com puro oportunismo e frieza. E o Pereba, galera? Quem que vocês imaginam aí que seja o Pereba do jogo, hein? Vocês podem imaginar qualquer outro jogador que não esteja jogando, que não jogou bem, né? Mas na verdade, na minha opinião, o Pereba foi o John Clay. Eu tô fazendo até uma ênfase que igual o Luiz Rocha, né, da Estação Cruz Maltina faz, né, com referência ao John Clay. O John Clay, apesar de ter vindo de jogos anteriores fazendo boas partidas, ontem foi facilmente anulado. Não conseguiu produzir nada e foi substituído ontem pelo Thales. Muito bem, vamos agora então começar com a primeira notícia do nosso programa, que é isso aqui, ó. Anderson Salles comenta empate diante do Botafogo. Então, vamos saber nessa notícia agora. Vamos lá! Aqui eu tenho aqui uma frase curtinha aqui do Anderson Salles que falou o seguinte, abre aspas: batalhamos pela vitória, mas não deu. Faltam 2 jogos e a gente sabia que tinha que vencer hoje para dar um passe, mas não aconteceu. Vamos levantar a cabeça. Bom, essa aí foi a frase do Anderson Salles e eu concordo, né? Tem que levantar a cabeça mesmo, um empate. Assim, não é o que foi um resultado ruim para o Vasco, mas para quem está querendo ser campeão da Taça Guanabara, foi um pouco ruim, né? Perder seria péssimo, mas o empate também não foi tão ruim. Porém, eu acho meio que difícil, né, o Flamengo aí tropeçar, né? Apesar que tem ainda um clássico contra o Fluminense, né? Que provavelmente o Flamengo está na vantagem aí, né? Porque é um time mais organizado, é um time mais competitivo, de repente até ganha do Fluminense. Mas clássico é surpresa, né? Foi igual que aconteceu com o Botafogo e Fluminense, né? Eu até tive uma impressão que o Botafogo iria ganhar do Fluminense, mas o Fluminense acabou surpreendendo e ganhou do Botafogo, né? Quer dizer, muita coisa pode acontecer no clássico. O clássico é decidido no detalhe, entendeu? Há sim uma possibilidade do Vasco até ganhar essa Taça Guanabara, mas vai depender das suas próprias pernas e também dos resultados negativos de Botafogo, Madureira e do próprio Flamengo, né? Porque torcer pro Fluminense, a gente pode até torcer pro Fluminense ganhar do Flamengo, que seria uma boa. Mas aí o Vasco teria também que vencer e torcer para os tropeços de Madureira e Botafogo. Bom, eu tenho aqui agora uma outra notícia para passar para vocês, que é do Doriva, né? O Doriva analisa empate do Vasco no Clássico. Vamos saber dessa notícia então agora, vamos lá! Ponto forte do Vasco na temporada, a bola parada virou contra o Feiticeiro no empate por 1-1 com o Botafogo na tarde desse domingo no Maracanã. E o Doriva reclamou da desatenção nesse tipo de jogada, treinada exaustivamente pelo comandante, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e que foi fruto do gol sofrido no Clássico. Mas o técnico Cruz Maltino evitou crucificar o time pela falha e deu um voto de confiança aos seus jogadores. Abre aspas. O Botafogo veio pra cima, estava perdendo. Tivemos infelicidade de tomar o gol de bola parada, quando eles empataram. Mas o jogo foi disputado, bem parelho. A gente treina bastante isso, somos bem firmes na parte defensiva e ofensiva de bola parada. Temos feito os gols e hoje somos surpreendidos. Batemos tanto nessa tecla do detalhe, principalmente em classes que tem que evitar. É um quesito que estamos tranquilos. Acontece na apresentação, hoje nós falhamos. Isso aí então, o Doriva, né? Com relação a esse empate contra o Botafogo, né? Digamos que foi uma falha defensiva da nossa zaga.
Bom, e o que eu posso dizer para vocês, né, é que, assim, acho que deu um probleminha aqui, né, mas acho que vai voltar daqui a pouco a musiquinha de fundo, porque se não tiver musiquinha de fundo, a rádio fica meio que sem graça, né? Mas vamos lá, vamos ao assunto. O Doriva tá certo, né? Tem que ficar chateado, né? Porque o Doriva, ele treina esse fundamento, né? Que são jogadas aéreas, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então acho que realmente foi uma desatenção ali total da zaga. Entendeu? A gente ficamos diversas vezes aí na rodada sem tomar gols, né? E acabamos tomando alguns gols bobos, né? Quer dizer, principalmente contra Flamengo e Botafogo, nós fizemos uma partida que dava para ter feito melhor, né? A gente poderia ter feito algo melhor e não está acontecendo. Ou seja, a gente está tendo até facilidade para jogar contra os times pequenos, mas contra os times grandes não estamos conseguindo emplacar. E tem acontecido também os gols bobos, né? A gente está tomando muito gol bobo, principalmente nesses clássicos que a gente não pode dar bobeira, né? A gente não precisamos dar esse tipo de bobeira. Tem que ter uma consideração total, né? Não significa o fato que o Vasco tenha jogado mal contra o Botafogo. Não. Mas o que não pode acontecer é ficar tomando esses tipos de gol bobo. Em lances que o Vasco é forte, né? Que é lance de bola parada. Né? Bola alçada na área, o Vasco é forte, pô. O Vasco é supremo. Né? Quer dizer, não pode, não deve ter esse relaxamento na zaga. E vamos trabalhar. A ideia é semana aí, o Doriva ver aonde que a galera da zaga errou, para poder consertar direitinho ali, para ver se tem alguma dificuldade com relação ao treino, porque tudo tem que ser acertado. São dois jogos agora, já na reta final, né? Jogos que eu diria, assim, na pauta pro Vasco seria fácil, mas no jogo jogado, tudo pode acontecer, entendeu? Na prática pode parecer até que seja fácil, mas se você olhar nos jogos que o Vasco teve, fizer uma análise certinha desse primeiro turno do Vasco no Campeonato Carioca, o Vasco não teve um jogo, digamos, que foi fácil, exceto contra o Nova Iguaçu, mas fora isso, o jogo do Vasco sempre foi difícil, porque os times sempre se retancaram contra o Vasco. Então não pode dar bobeira, a semana tá aí, livre pro Vasco treinar. Agora tem a Copa do Brasil também, que vai começar agora quarta-feira, que é jogo atrasado, contra o Rio Branco, né? E o Vasco precisa, outra coisa também que eu queria deixar bem claro, é que o Vasco precisa focar nessa Copa do Brasil, galera. A Copa do Brasil é um passaporte para a Libertadores. Sem falar que vai dar um custo um pouco alto com relação às finanças do clube. Então não podemos bobear. O Campeonato Carioca não dá muito fruto pro Vasco, não. Agora, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, sim. Já dá algo a mais do que essa competição do Campeonato Carioca. Então vamos tentar focar. A ideia é focar nas competições mais relevantes. Bom, vamos aqui agora. O técnico do Botafogo, rapaz. Olha só, o técnico do Botafogo critica o Guinha Azul. Vamos saber então qual foi essa lorota aí do René Simões contra o Guinha Azul. Agora, vamos lá. O técnico René Simões já reclamou do Botafogo até após uma vitória sobre o Flamengo. Mas neste domingo, o comandante disse ter aprovado a atuação do Alvinegro, mesmo tendo ficado no empate por 1-1 com o Vasco no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Carioca. Segundo o treinador, o time fez uma das melhores partidas sob seu comando, principalmente na etapa inicial. Abre aspas, um dos melhores primeiros tempos do Botafogo nesses 13 jogos, o tempo que René comanda o time. E tomamos um gol, mas mantivemos a média e marcamos um gol. Isso me deixa feliz. Outra frase aqui do René, né? Abre aspas. Gostei do time, estávamos com poucas opções de substituições. Fizemos um ótimo primeiro tempo, com o Thomas fazendo o papel de Júlio dos Santos. No segundo tempo, o Elvis fez essa função. O caso Diego Guiareta, zagueiro escalado como volante, foi uma decisão acertada, foi o melhor em campo. E se alguém merece nota 9, é ele. Disse então o René. Se gostou da atuação do Botafogo, o René não ficou nem um pouco feliz com a postura do argentino Guiazul durante o clássico.
Para ele, o volante vascaíno merecia ter sido expulso por uma falta que cometeu. Abre aspas. O Vasco foi um time agressivo, forte. O Jesus quer controlar o jogo e fez uma falta desqualificante. Vejo duas equipes que jogaram com uma pegada muito forte e poderia ter saído mais gols. Analisou o treinador, depois criticou o excesso de faltas. Abre aspas. Sou totalmente contrário às faltas. O Botafogo fez 21 faltas. É muita coisa. O jogo fica ruim, feio. Temos que aprender a marcar sem faltas. O futebol brasileiro precisa aprender isso. Opinou aí o René. O Alvinegro agora é o terceiro colocado com 29 pontos, 3 a menos que o Flamengo, 1 atrás do Madureira e na frente do Cruz Maltino apenas no saldo de gols. E o Botafogo pega o Madureira no próximo final de semana pela 14ª posição. Beleza, o que com relação ao Botafogo para mim já não é relevante, né? Mas ele falou sobre a postura do Guinha Azul. O que eu posso falar para vocês, galera? O Guinha Azul, isso aí já é uma coisa peculiar dele, tá? Não tem como mudar. É o jeito dele jogar. Ele sempre jogou dessa forma. Não adianta um técnico não sei da onde criticar o modo do Guinha Azul jogar. Entendeu? Quem tem que controlar os instintos dele dentro de campo é o próprio árbitro, né? Se ele vê o comportamento do Guinha Azul não é desportivo, ele acaba sendo expulso, né? Dependendo do que realmente vai acontecer dentro de campo, tá? Mas algumas coisas eu até concordo com o René, entendeu? Mas você mudar a característica do Guinha Azul não tem como, né? Não tem como. O cara também é um dos melhores jogadores aí que nós temos no nosso país, apesar de ser argentino, é um dos melhores marcadores que nós temos aqui em nosso país, né? Por mais que ele seja um jogador que ele se excede muito dentro de campo, que é uma coisa que, mesmo ele sendo experiente, que ele precisava, né, se tranquilizar sobre isso, controlar, né, esse tipo de suspensão, mas ele não deixa de ser, né, ainda um dos melhores volantes que nós temos aqui em nosso país. Bom, irritado, o Rodrigo desabafa sobre o gol do Botafogo. Vamos lá, vamos saber dessa notícia então agora. Vamos lá! O Rodrigo deixou o gramado do Maracanã irritado com a postura da equipe no lance que originou o gol do Botafogo no empate por 1 a 1 neste domingo. No caso foi ontem, né? E um dos atletas mais experientes do elenco do Vasco, o zagueiro de 34 anos, afirmou que os companheiros precisavam voltar a ter mais seriedade nos treinamentos de bolas paradas para o time não voltar a levar gols como marcado pelo Roger Carvalho neste domingo. E citou que está havendo brincadeiras nos treinos. Abre aspas. Quando a gente leva um gol de uma bola trabalhada é uma coisa. Mas levar o gol de um corner em que todo mundo marcando, isso é uma falta que não pode acontecer em um clássico. Eu sou um pouco duro na cobrança ali dentro da área. Já tivemos lamentações no ano passado, quando tomamos gol decisivo na finalíssima contra o Flamengo. E cobro muito isso. Essas bolas a gente trabalha, mas no dia a dia temos que treinar um pouco mais sério. Quando a gente estava treinando a sério, não estava levando gols. Agora começou um pouco de brincadeira, começamos a levar. Desabafou aí o Rodrigo em entrevista ao Sport TV. O Vasco venceu o clássico por 1 a 0 até os 7 minutos do segundo tempo, quando o Roger Carvalho marcou de cabeça para o Botafogo, após a cobrança de escanteio. Com o gol de empate, o Vasco fechou a rodada na 4ª colocação do Carioca, com 30 pontos, 2 a mais do que o Fluminense, que derrotou o Barra Mansa por 4 a 2, também neste domingo. E o time de São Januário tem a mesma pontuação do Botafogo e Madureira, mas fica atrás dos adversários pelos critérios de desempate. E a equipe volta a campo na quarta-feira, quando estreia na Copa do Brasil, diante do Rio Branco, na capital do Acre. E pelo Carioca, o Vasco enfrenta o Friburguense no próximo domingo. Bom, o que o Rodrigo disse, parece que foi uma espécie de denúncia do próprio elenco, né? Quer dizer, não, o que ele tá falando com relação a isso, eu até concordo, né? Tem que ter seriedade, né, galera? Eu acho que todo mundo ali nem é mais criança, né? São profissionais, são pagos para jogarem bola, entendeu? Não podem ficar marcando essa bobeira, né? Se realmente está havendo isso dentro do elenco, nos treinamentos, eu acho que não fica legal, né? Para quem quer ser campeão de alguma coisa, não pode ficar dando essa bobeira, né? Então o Rodrigo tá certo com relação a isso, né? Lógico, também ele não vai ser bobo de dar um nome aos bois, né? Mas não pode ficar acontecendo isso. Até porque a nossa zaga é uma zaga muito boa, uma zaga forte, né? Não é à toa que é uma das zagas mais vaçadas do Campeonato Carioca e uma das melhores do país, né? Quer dizer,
não pode ficar marcando bobeira desse jeito, né, galera? Então, fica essa dica aí pra galera do Vasco. Pô, vamos ser mais sérios aí, galera. Pô, não vamos dar essa bobeira não, hein? Muito bem. Deixa eu ver que outra notícia que eu tenho pra mostrar pra vocês. O Gilberto, né? O Gilberto desabafa e comemora a fase de artilheiro no Vasco. Vamos entender essa notícia então agora. Vamos lá. Eliminado com o Toronto FC da fase final da Liga Americana, o Gilberto deixava os Estados Unidos para passar um tempo no Brasil. Era meados de outubro e o jogador ainda ia levar 4 meses para colocar os pés no campo de futebol no jogo oficial. 7 jogos depois, o atacante do Vasco, que não só marcou os primeiros dois jogos com a camisa cruzmaltina, é responsável pelo toque final em 42% das bolas vascaínas que entraram nas redes do adversário enquanto esteve em campo. Dos 12 gols marcados dessa sua estreia contra o Fluminense, ele fez 5, o último no empate deste domingo por 1-1 com o Botafogo. E na penúltima rodada, Gilberto estava suspenso na vitória sobre o Boa Vista. O desempenho do atacante empolgou a torcida, a diretoria e o próprio técnico Dorico, que vibra com a contribuição da certeira vascaína. E de certa forma surpreende até o próprio Gilberto, que lembrou do período difícil que passou na carreira, após deixar o Toronto. Veja no vídeo acima que ele está comentando esses tempos complicados e mostrando bom humor ao narrar o gol contra o Botafogo. E o Gilberto usou o bordão de Galvão Bueno, que ficou famoso para ex-jogador de vôlei. Antes de fazer o gol novamente e vibrar com a torcida vascaína dentro de campo, o atacante passou um tempo em Recife e manteve a forma no Santa Cruz. Foram 2 semanas de treinos e muita academia, mas pouca atividade com bola. Abre aspas. Vocês, no caso jornalistas, não sabem muito bem como é. Mas para um jogador ficar 4 meses parado é muito difícil. A minha volta, se não tivesse um bom biotipo, se não tivesse treinado um pouco na minha pré-temporada, lá no Santa Cruz, onde todo mundo me conhece, de onde eu saí, eu não estaria hoje jogando nesse nível. Revelou aí o atacante do Vasco. Com contrato longo até o fim de 2016 com o Toronto e emprestado até o fim do ano ao Vasco, Gilberto é um jogador valorizado pela diretoria do clube canadense. Afinal, custou caro. Ele saiu do Internacional após fazer um grande brasileiro emprestado à Portuguesa, com 14 gols em 24 jogos, vendido por 7 milhões de reais. E de acordo com as regras da MLS, era um dos 3 atletas do seu time com um salário superior ao teto estabelecido pelos clubes que disputam a Liga Americana. E sem direitos econômicos fixados em contratos com o Vasco, o jogador tem uma multa rescisória de quase 10 milhões. O preço estipulado pelos canadenses em contrato vale 3 milhões de dólares. Ainda é cedo para pensar em continuidade, mas o Vasco tem direito de preferência para renovar um empréstimo com o jogador. O empresário do atacante diz que o Giba está à vontade no clube. Abre aspas. Ele está muito feliz no clube, com os jogadores, com o clima do Vasco, os dirigentes. Tudo tem sido maravilhoso para ele, disse o Sandro Zardo, por telefone ao Globoesporte.com. Esquecido no Brasil e pelos grandes clubes do futebol brasileiro, após uma temporada fora na Liga Americana, a vinda de Gilberto começou a ser costurada depois de um contato com o gerente de futebol do Vasco, Paulo Angione. Abre aspas. Eu tenho relação há anos com o Angione e conversamos sobre o mercado e ele me disse as peças que estavam precisando. Eu falei do Gilberto. Ele, no caso, o Angione, é um cara antenado. Viu o Gilberto na Portuguesa e disse que queria o jogador. Quando ele veio para treinar no Vasco, liberado pelo Toronto pelo período no Brasil, a intenção já era que ele permanecesse em São Januário, comenta o empresário, que relaciona pouco a visibilidade da Liga dos Estados Unidos ou a cada temporada na carreira do atacante, que ainda tem 25 anos. Mas ele também critica dirigente. Abre aspas. Muito dirigente brasileiro fica acomodado com jogadores mais conhecidos. Falta convicção também para ir ao mercado. Bom, galera, essa notícia aí foi com relação ao Gilberto que eu passei para vocês, né? E eu só tenho só que elogiar o Gilberto, né? É um jogador que é esforçado, é um jogador batalhador dentro de campo, entendeu? Ele é aguerrido, ele busca todo o tempo um espaço, ele é um cara totalmente dinâmico dentro de campo, quer dizer, falta elogios para ele, né? E que o Gilberto continue assim, né? O Gilberto continua com esse alto nível, treinando sério, né? Porque se ele ficar nesse alto nível, treinando sério, se dedicando nos treinamentos, tudo leva a crer que ele pode ser até mesmo um artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, além de ser
artilheiro do Campeonato Brasileiro, que poderá ser um artilheiro, né? Ele vai estar também ajudando e muito ao Vasco a ter umas colocações melhores na competição, né? E eu espero, essa é a expectativa, né? Eu tenho uma expectativa muito enorme com o Gilberto, entendeu? O Gilberto, sempre elogiei ele desde a época da Portuguesa. Ele não teve uma boa passagem pela Portuguesa não, desculpe, pelo Internacional, mas pelo Inter pela Portuguesa ele fez um bom destaque. Cara, eu tô ficando até meio que enrolado aqui. Bom, pela Portuguesa ele jogou bem, né? Que estava emprestado pelo Inter, ele jogou bem, né? Mas no Inter, infelizmente, ele não jogou bem. E são coisas que acontecem, né? E o Gilberto agora, nesse primeiro semestre no Vasco, no ano de 2015, ele tem tido um bom rendimento. E esperamos que a expectativa é que ele jogue muito bem no Campeonato Carioca. Bom, Guinha Azul está fora da partida contra o Friburguense, galera. Mais uma vez o Guinha Azul está fora da partida contra o Friburguense. Caraca, hein? Vamos saber dessa notícia então agora, vamos lá. Jesus está pela terceira vez no Campeonato Carioca suspenso por cartões. Caraca, hein? O jogador levou mais uma advertência nesse domingo e pelo terceiro amarelo está fora da próxima rodada. O Vasco enfrenta o Friburguense na próxima fim de semana e ainda sem estádio definido, segundo a tabela da Ferg. O volante argentino levou 7 cartões em 8 jogos, sendo 6 em amarelos e 1 vermelho. No caso contra o Flamengo, o volante argentino levou advertência pelo pênalti em Marcelo Cirino e terminou expulso numa confusão que resultou no cartão vermelho também, também para o Bernardo e aos flamenguistas Paulinho e Anderson Pico. Fora do próximo jogo no Carioca, o argentino deve viajar para o Acre e jogar contra o Rio Branco, na estreia do Vasco na Copa do Brasil. E o ex-volante, o técnico Doriva, demonstra preocupação e diz que tenta orientar seus jogadores para evitarem cartões de suspensões nas partidas do Vasco. E neste domingo, outro volante, Serginho, também levou amarelo, e ele foi substituído na segunda etapa por Lucas. Abre aspas. Temos tratado dessa questão internamente, orientando e falando com eles. Mas hoje corremos o risco de perdê-los e optamos depois pela substituição pelo Lucas, justamente para ter um jogador livre, sem cartão. E pois sabemos que é um setor que exige do atleta que está sempre em choque. Joguei nesse setor e sei como é difícil. Muitas vezes você chega atrasado no lance e acaba acontecendo de levar um cartão, até pela maneira de enfrentar os confrontos individuais. Disse então o treinador, que já admitiu ser difícil diminuir o ímpeto do volante argentino de 36 anos, pois considera parte do estilo do jogo do jogador. Espera aí que deu uma coisada aqui na minha garganta. Pronto, melhorei agora. Bom, concordo com o Doriva, né, com relação ao Guinha Azul. E tem que trabalhar um pouquinho a cabeça desses caras, porque estão levando muito cartão, às vezes desnecessariamente, né? Ai, peraí, agora melhorei. Bom, o Guinha Azul e o Serginho, a gente até entende que eles são volantes mesmo, né? Eles tendem a levar cartões porque são jogadores de marcação, assim como os zagueiros, laterais, né? Agora, o meio campo e o ataque tem que evitar, né, de fazer faltas bobas, né? E outra coisa muito importante, que eu sempre estou lapidando aqui nos programas, é que o Doriva precisa ver aí um psicólogo, jogadores que não estão tendo a cabeça no lugar para estarem no elenco. Vide o exemplo do Bernardo. Entendeu? Temos que ver direitinho se realmente jogadores como tipo o Bernardo têm condições de ficar no elenco, porque senão, do jeito que tá, fica difícil. Fica difícil porque para você manter a postura da equipe dentro de campo, com um desses jogadores desequilibrado, isso faz com que o time até perca em campo com o adversário, né? E tudo isso pode mudar com um simples detalhe. Então acho que fica pela parte da diretoria, até mesmo da comissão técnica, deixar os casos como, por exemplo, do Bernardo, a parte do psicólogo do clube. Entendeu? Agora, tem que trabalhar um pouquinho também essa questão dos cartões, que o Vasco está excedendo muito em questão de cartões. E a gente não tem um plantel muito bom para poder dar continuidade aos trabalhos do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e seguidamente no Campeonato Brasileiro. Isso tem que ser muito... Esse sinal de alerta já está ligado há muito tempo, o Doriva precisa enxergar isso.
Bom, o Bernardo, né? O Bernardo tá treinando em São Januário normalmente. Então vamos saber dessa notícia então agora. Vamos lá! Bernardo aparentemente está tranquilo. O meio atacante que foi cortado do clássico contra o Botafogo por chegar atrasado no treino de sábado, se representou com os demais reservas e participa normalmente da atividade. O jogador parecia descontraído na manhã desta segunda-feira em São Januário. Com sorrisos e brincadeiras no final dos companheiros, ele jogou um bobinho e se aqueceu antes de receber as orientações de preparação física. A atitude de Bernardo foi prejudicial a Doriva, que o utilizaria como titular ao lado de Beto no clássico de domingo. O treinador, porém, decidiu junto com a comissão técnica para puni-lo, o meia atacante, que não ficou nem no banco de reservas. O Iago que ganhou a vaga no empate por 1-1 no Maracanã, né? Obviamente. Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Rio Branco pela Copa do Brasil. E a delegação embarca nessa segunda para o Acre. Ela está viajando nesse momento, né? E o Bernardo deve ser incluído na relação. O Doriva ainda não pode contar com o Dagoberto, que sofreu um trauma ósseo contra o Flamengo e só voltará em 3 semanas. Thales, Rafael Silva e Mosquito permanecem com opções entre os suplentes. Bom, eu já tinha acabado de falar mesmo com relação ao Bernardo, né? Quer dizer, Bernardo é o que eu falo. O Bernardo parece ser um cara estranho, né, cara? O Bernardo é um cara que realmente eu fico tentando entender qual é a real natureza do Bernardo. Porque é o seguinte, cara. O cara, no sábado, ele chegou atrasado, foi punido. E beleza, agora segunda-feira ele chegou treinando, descontraído, rindo, como se nada tivesse acontecido com ele, né? Parece que ele tá cagando e andando com os acontecimentos de Vasco da Gama, né? Quer dizer, eu acho que a diretoria precisa ficar de olho no Bernardo, cara, porque não dá pra aturar certas coisas, certos comportamentos de um jogador como ele, né? Porque ficar rindo de bobeira dentro de campo, tudo bem que o cara não precisa ficar tão sério, né? Mas isso parece como se fosse uma espécie de deboche, algo do tipo, né? Entendeu? Quer dizer, é uma coisa muito complicada. Eu acho que a diretoria precisa se atentar sobre isso, né? Porque eu acredito também que seja a última oportunidade que o Vasco vai ter que dar para o Bernardo. Porque se o Bernardo não se consertar até o fim do ano, cara, vai ficar muito difícil, até para segurar ele até o fim do primeiro semestre. Vai ficar muito difícil mesmo. Bom, o Emmanuel Biancucci, Emmanuel Biancucci, né, se apresentou aí, né, pra torcida, né, deu uma entrevista coletiva aí, mas ele se irritou com a pergunta sobre o Messi, rapaz. Querem saber sobre essa notícia? Vamos saber então dessa notícia agora, vamos lá! Depois de quase 20 dias treinando com o grupo do Vasco, o Emmanuel Biancucci, né, finalmente foi apresentado oficialmente como jogador do clube. E a cerimônia aconteceu após o treino da manhã desta segunda-feira, no caso hoje, né, em São Januário. Na primeira pergunta da entrevista coletiva, o meia mostrou irritação quando foi questionado sobre o seu parentesco com o Lionel Messi, o craque do Barcelona. Abre aspas. Essa pergunta sempre me fazem. Meu primo é o melhor do mundo. Estou aqui e eu faço meu trabalho. Sempre me perguntam dele. Não gosto que falem isso. Eu estou aqui pelo meu trabalho. Eu faço meu trabalho. Estou num grande time do Brasil. Muito grande. Uma torcida muito grande. Agora estou trabalhando aqui, fazendo o melhor de mim. Melhorando fisicamente para ficar pronto. Disse então um argentino de 26 anos. A forma física, aliás, vai tirar o Emmanuel do jogo contra o Rio Branco do Acre, na estreia do Vasco na Copa do Brasil. Havia até uma expectativa que ele viajasse com o grupo para o Acre e fosse utilizado pelo técnico Doriva. O próprio jogador descartou essa possibilidade. Bom, com relação ao Emmanuel Biancucci, é o seguinte, né? Eu acho que, assim, por mais que ele tenha esse parentesco com o Lionel Messi, né? Eu acho que não dá pra. Eu acho que já passou da hora, né? Os jornalistas pararem de ficar toda hora comparando ele ou fazendo alguma coisa que tenha a ver com o Lionel Messi, né, cara? Vamos tratar como um Biancucci, né, cara? Vamos tratar o jogador Biancucci, né? Quais são suas expectativas, o que ele espera fazer no Vasco, se ele tá confiante, se ele não tá. Fazem esse tipo de pergunta, né, galera? Eu
o jornalismo precisa ser um pouco mais transparente, ter um pouquinho mais de ética, né, galera? Pô, vocês não podem ficar marcando bobeira desse jeito, né, galera? Bom, mas infelizmente, né, não vamos ter o Emmanuel Biancucci já pro jogo contra o Rio Branco na Copa do Brasil, né? Parece que ele ainda tá treinando, tá pegando uma forma aí, né? E esperamos aí, quem sabe aí a gente possa vê-lo, né, no próximo confronto, se o Vasco passar, obviamente, que já esteja já apto e à disposição do Dorival. Mas também tem uma expectativa muito grande nesse jogador e espero ele, assim como o Gilberto, ele possa também ter um bom ano aí pelo Vasco da Gama, né, atuando pela Copa do Brasil e seguidamente pelo Campeonato Brasileiro. Bom, uma última notícia que eu quero passar para vocês, né, é o caso do Dorival, né? O Dorival dá indícios da equipe que fará estreia na Copa do Brasil. Vamos entender dessa notícia então agora, vamos lá! Já havia falado que fará o rodízio dos titulares na Copa do Brasil. E a semana será a corrida. Nesta segunda-feira, dia seguinte do clássico com o Botafogo, que terminou empatado por 1-1, o elenco se representou e o treinador deu indício da equipe que enfrentará o Rio Branco quarta no Acre. Em campo, o Bernardo, que foi cortado pelo jogo de domingo, e Martin Silva, que retornou da seleção uruguaia, viajam com o grupo nesta noite. Suspenso da próxima partida do Campeonato Carioca contra o Friburguense, Guiazul também se junta aos companheiros. Na viagem dessa segunda-feira, o nome será novidade. Romarinho foi relacionado pela primeira vez. Meus amigos, quem diria, hein? Romarinho. No início do ano, o filho do Romarinho havia entrado na lista que viajariam para a disputa o triangular de Manaus contra o Flamengo e São Paulo. Guiazul, que tinha ido à Argentina por causa do falecimento do seu pai, retornou ao Brasil e substituiu o atacante. O Matheus Índio também vai para o jogo. É a segunda vez em que ele é relacionado. No treinamento dessa segunda, o meia foi colocado por Dorival no time principal. A equipe foi Martin Silva, Ney, Aislan, Douglas Silva e Lohan, Sandro Silva, Vitor Bolt, Mosquito e Matheus Índio, Bernardo e Thales. Recuperada a lesão, Luan, que não foi relacionado contra o Botafogo, treinou na outra equipe e deve ser poupado do compromisso no Acre. E apresentado nesta segunda-feira, Emmanuel Biancucci ainda não tem condições de jogo. E a partida contra o Rio Branco será realizada na quarta-feira, às 19h30. Bom, essa medida do Dorival de colocar o time praticamente reserva, né, contra o Rio Branco, bom, o adversário no papel parece ser muito fraco, extremamente fraco, né, mas a gente não sabe também se o time vai se comportar igual os times menores do Rio, né. Mas uma coisa é certa, né? Dependendo, assim, o Vasco for avançando na competição, a gente não vai poder ficar precisando ficar mesclando a equipe desse jeito, né? Como eu sempre digo, né? Essa medida é uma boa, até mesmo para preservar mesmo aos jogadores que estão jogando seguidamente no Campeonato Carioca, né? Para eles não ficarem tão exaustos, até porque por conta até mesmo da viagem, né? Que a viagem é muito longa. Daqui pro Acre, pelo amor de Deus, né? É uma viagem extremamente longa. Entendeu? E isso, nesse ponto até concordo com o Dorival, mas acho que depois chegar no terceiro adversário na Copa do Brasil, já precisamos ter a equipe que atua no Campeonato Carioca, até porque a Copa do Brasil tem mais relevância do que o Campeonato Carioca, né? Então, nesse ponto até concordo que o Dorival monte essa equipe para a Copa do Brasil com a rapaziada reserva, até bom pra gente poder ver como é que vai ser a estreia do Matheus Índio, né? O Matheus Índio vai ter essa oportunidade, o Aislan também vai ter essa oportunidade de jogar, né? O Douglas Silva também vai poder jogar o jogo inteiro, quer dizer, é uma boa oportunidade de poder ver esses jogadores, mas temos que se atentar também que a Copa do Brasil tem mais relevância que o Campeonato Carioca. Sem mais delongas, vamos agora à participação dos ouvintes da Rádio Panorama CRVG, nos enviando perguntas e áudios para o programa.
Bom, e eu tenho aqui o áudio do Michel de Bangu, da Zona Norte do Rio. Então vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Vamos lá. Então, pessoal, eu quero falar aqui a minha indignação, tá? Com o ataque do Vasco. Poxa, o ataque tá horrível, horrível mesmo. Só o Gilberto tá dando conta ali, não tem mais ninguém, entendeu? Esse Thales aí, ó, esse Thales aí, eu acho que o ano dele parou ano passado, entendeu? Parou ano passado e não tá fazendo mais nada. Valeu, rapaziada. Vamos ver aí, né? O Dagoberto aí chegou. Pô, já se machucou, infelizmente, né? Os aí do campeonato contra o Flamengo, não jogou direito. E o Botafogo ficou fora. Pô, fechar ali Gilberto e Dagoberto vai dar muito certo. Valeu, pessoal. Fui. Saudações vascaínos. Esse aí foi o Michel, né, que enviou um áudio para nossa rádio. Quero agradecer ao Michel por ter disponibilizado aí um áudio para nossa rádio, dando sua opinião com relação ao time do Vasco, né. Bom, concordo com você em partes, né, o Michel. Assim, o ataque do Vasco está se encorpando, né. Eu já tinha falado aqui a respeito do Gilberto, né, que o Gilberto está tendo uma média muito boa, né. O Dagoberto, infelizmente, ele se lesionou, né? Isso aí foi uma coisa que acontece no futebol, né? O cara já chegou com vontade, já deu a sua credencial, né? Mas contra o Flamengo ele infelizmente se machucou, mas faz parte, entendeu? Não dá pra botar também, chamar o cara de cadela de vida, né? Quer dizer, mas é um jogador excepcional que ainda vamos contar em muito nele na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, né? Não sei se dá pra contar com o Dagoberto já nas semifinais, entendeu? É muito provável que ele possa contar com o Dagoberto, mas, né, infelizmente tudo indica que ele não vai participar. Agora, o Thales, cara, nossa, não sei o que aconteceu com o Thales, eu não sei se o Thales desaprendeu a jogar bola, cara, o Thales não tá irreconhecível, cara. O Thales tá fazendo o primeiro semestre da vida dele, cara, como profissional do Vasco. E o engraçado é que na Sub-20 ele consegue jogar bem, né, consegue ter um vigor físico legal, ele consegue ter uma explosão, mas no Vasco ele não consegue arrumar nada, nem com um time pequeno, cara. É uma coisa muito curiosa mesmo. E se o Thales não abrir o olho, ele vai acabar se tornando aquela safra, né, das eternas promessas. Aí ninguém quer, né? Eu não quero torcer isso pro Thales, até porque eu vejo no Thales um grande potencial, né? Mas o Thales ele tem que se doar mais, cara. O Thales tem que abrir o olho, porque senão vai acabar novo aí ficando em decadência, entendeu? Mas, fora isso, obrigado então aí, Michel, pelo seu áudio, né? Isso foi importante aqui para nossa rádio. Bom, e o outro áudio que eu tenho aqui é do Renato de Santa Cruz, da zona oeste do Rio. Então, vamos ouvir ele. Fala aí, boa tarde. Meu nome é Renato, moro em Santa Cruz. Bruno, eu acho que o Vasco deveria jogar no esquema 3-5-2. Martins Silva, Madison, Luan, Anderson Salles, Rodrigo e Cristiano. Guinha Azul, Júlio dos Santos. Botava um cara ali para armação, o Marcinho, quando voltar agora. E Dagoberto e Gilberto. Soltava mais o Madison para apoiar. Botava o Luan ali para segurar. Pela direita ali, Rodrigo na sobra. E Anderson Salles, que também agora é uma dor de cabeça
o Doriva, que ele jogou muito bem os jogos, que ele entrou na vaga do Luan. E é isso aí, acho que ele poderia testar esse time aí para as semifinais do campeonato. Que a gente ia ganhar em segurança na zaga e ia soltar a nossa melhor opção, que é o Madison. Em segundo tempo, poderia sacar alguém ali do meio e botar ou o Lucas, ou o Lucas, se tiver no caso vencendo para segurar, ou botar o Iago para ter mais velocidade pela esquerda, Matos pela direita e o Iago pela esquerda. É isso aí. Vamos ver aí como é que fica, mas acho que esse daí seria o time ideal pro Vasco. Valeu, um abração aí. Esse é o Renato aí dando seu palpite aí, né? Falando aqui que poderia fazer uma escalação aí, né? A forma tática do time, né? Jogando com 3 zagueiros, no 3-5-2, né? Bom, Renato, obrigado, né? Por você estar enviando esse áudio para nossa rádio aí. Eu fico muito feliz, né? Que você tenha enviado esse áudio, dando seu palpite aí com relação ao Vasco. Vamos lá. Essa tática ela é até interessante, né? Não discordo de você dessa tática. Eu acho interessante essa tática. Mas assim, essa tática ela pode ser utilizada futuramente, uma vez que o Vasco não tiver jogadores de meio campo. Como por exemplo, se o Vasco tiver muito desfalcado de homens do meio campo, dá para o Vasco utilizar esse esquema de 3 zagueiros por essa opção, né? Porque aí o que acontece? Nós vamos trabalhar com um cara no meio campo e nós vamos ter 1 ou 2 homens de meio campo no banco, né, para dar mais opções. Porque se a gente for escalar 2 homens de meio campo, ficar um homem de criação no banco, aí vai dar ruim, entendeu? Em vista se tiver outros jogadores lesionados, suspensos por cartão, essas coisas, entendeu? Mas o Doriva pode sim manter não, assim, ele pode ter essa opção na cabeça dele e algum dia utilizar essa tática, mas não é uma tática ruim, até porque se for parar para pensar mesmo, o Márcio ele seria excelente jogando como ala, entendeu? E nesse esquema ficaria legal mais pro Lohan do que pro Cristiano, porque o Cristiano é um jogador que defende muito melhor, mas é péssimo no apoio. E o Lohan ele tem mais qualidade ofensiva do que defensiva, então para esse esquema, no caso não tem como ter o Cristiano, e sim o Lohan, né? Quer dizer, agora no 4-4-2 aí se põe mesmo o Cristiano, porque o Cristiano tem um poder de defensivo muito melhor do que o Lohan. Mas concordo, é uma tática ainda que pode ser utilizada em algum momento da partida, entendeu? Mas isso vai ser de acordo com as necessidades do time. De repente vai ter algum jogador lesionado, vai ter muitos jogadores no meio campo lesionado ou suspenso, e de repente vai ser obrigado a fazer uma tática dessa. Mas foi uma boa pedida, Renato. Eu gostei também da sua ideia. Bom, eu tenho um outro áudio aqui, né? Que é do Ranieri, né? Diretamente lá da Paraíba, né? Aqui vem as perguntas e áudios de qualquer parte do Brasil. Então, vamos ouvir então o Ranieri agora. Vamos lá. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes do CRVG. Bruno, eu queria saber o seguinte. Você especula aí, fala-se muito do Rafa Moura. E aí, você acha que seria uma boa para o Vasco, o He-Man no Vasco? E o que você achou do jogo ontem, Bruno? Tá, boa noite a todos aí. Foi um prazer participar novamente. Aí, mais uma vez aí o Ranieri participando sempre aqui da nossa rádio. Muito obrigado mais uma vez o Ranieri aí, tá nos enviando áudio, participando sempre aí, assiduamente aí, com a nossa rádio Panorama CRVG. Bom, vamos em parte, né? Ele fez 2 perguntas em uma, né?
o Ranieri, ele disse a respeito do Rafael Moura, né? Vamos lá, até o momento não temos nenhum tipo de informação do que o Vasco estaria tentando contratar ou até mesmo tentar um empréstimo do Rafael Moura. Mas, na minha opinião, o Rafael Moura seria uma boa, né? Principalmente para ser um grande reserva do Gilberto. Ou até mesmo, sei lá, até jogar juntos. Mas como eles jogam na mesma posição, talvez o Rafael Moura, né, ele pudesse ser um banco pro Gilberto. Por outro lado, também o Gilberto pode jogar do lado do Rafael Moura tranquilamente, até porque o Gilberto ele sabe também jogar também pelo lado do campo de forma tática. Então eu acho uma boa, entendeu? Quer dizer, dá até pro Rafael Moura e Gilberto jogarem juntos. Mas como não temos tantas opções para o ataque, né, o Rafael Moura viria até mesmo para ser um reserva do Gilberto. Mas essa seria boa sim. Eu gosto do futebol do Rafael Moura, entendeu? Quando o Rafael Moura quando joga em time certinho, ele faz gol. É um cara que tem presença de área, tem status de goleador e seria uma boa pro Vasco. E o que eu realmente achei do jogo entre o Vasco e o Botafogo, eu já tinha dito anteriormente, né, aqui no nosso programa. O Vasco jogou bem, entendeu? Mas deu um vacilo, que esse vacilo foi um detalhe da partida, né? Mas até mesmo pela falta de opções que nós tivemos, o Vasco deixou um pouquinho a desejar, entendeu? Mas o Vasco não fez uma partida horrorosa, fez uma partida até assim, meio que truncado com o Botafogo, que o Botafogo não jogou tão mais quanto o Vasco, né? O Vasco teve amplo domínio de jogo no primeiro tempo, já no segundo tempo já ficou uma coisa mais equilibrada, entendeu? Mas 1-1 não foi uma coisa ruim, mas foi dentro dos moldes do que foi o jogo de ontem. Bom, e para encerrar aqui, eu tenho até o áudio aqui do Carlos, né? Então vamos ouvir o áudio aqui do nosso amigo Carlos. Vamos lá. Boa tarde, família CRVG. Bruno, a pergunta é o seguinte: você não acha que o Doriva devia arrumar uma vaga ali por Anderson Salles, ou jogar com 3 zagueiros, ou aproveitá-lo no meio de campo? Obrigado, Carlos, por ter enviado também a sua pergunta. Você também é um rapaz que está sempre participando aqui da nossa rádio, né? Bom, a sua pergunta é a mesma pergunta do Renato, né? Com relação ao Anderson Salles, que vem fazendo boas atuações, né, no Vasco da Gama no lugar do Luan. Bom, como eu já tinha falado pro Renato também, é a mesma coisa que eu vou falar para você mais uma vez, né? Vai depender muito da situação do Vasco, né, com relação aos jogos, suspensões ou até mesmo jogadores, principalmente do meio campo, se contundirem. Porque no momento não tem como colocar ainda o Anderson Salles num esquema de 3 zagueiros. Poderia haver esse tipo de expectativa de jogar no ataque com 3 zagueiros com o Anderson Salles, né? Como eu tinha falado anteriormente, se haver a necessidade, né, de fazer essa formação de acordo com suspensões de jogadores ou até mesmo jogadores contundidos, principalmente do meio campo. Aí sim o Doriva vai optar por ele. Eu até acharia legal, mas acho que no 4-4-2 por enquanto ainda está de bom tamanho, entendeu? Mas o Anderson Salles é um jogador que não vai ser esquecido pela comissão técnica, principalmente pelo Doriva em si, né? E vamos aguardar, né? Assim, vamos aguardar no correr com o tempo aí o que o Doriva pode fazer. De repente, até que o Anderson Salles tem um potencial com a bola parada, né? Um cara que sabe bater muito bem falta, né? De repente ele pode ser improvisado até mesmo como volante em algum determinado momento da partida, né? Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Bom, é isso aí, galera. Nosso programa então termina por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez pela moral e pela audiência de todos vocês. E na quarta-feira, eu estarei aqui de volta a partir das 18 horas no canal Panorama CRVG no YouTube. E não esqueçam de curtir o nosso programa e compartilhar essa rádio para todos os seus amigos vascaínos que queiram se informar sobre o Vasco da Gama. E é isso aí, galera. Então fiquem com Deus e um bom início de semana. Fui!